Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao evento do Projeto Carreiras da Paróquia de Santana. Alguns de vocês estão acompanhando pelo Facebook, alguns de vocês já se conectaram pelo link do Zoom. O link do Zoom está disponível na página da paróquia, no Facebook. Se vocês preferirem se conectar pelo Zoom, vocês vão ter a oportunidade de interagir diretamente com os nossos palestrantes, inclusive participar de uma pequena dinâmica. Então, eu convido vocês que puderem, que preferirem se conectar pelo Zoom, mas também os que ficarem pelo Face, também vão participar, vão estar acompanhando e vão estar se beneficiando desse evento de hoje. Sejam todos bem-vindos. Em nome dos coordenadores do Projeto Carreira da Igreja de Santana, eu dou uma boa noite a todos. Muito legal ter vocês aqui com a gente, participando pelo Face ou diretamente no link do Zoom. Nós vamos esperar só mais um pouquinho, dar uns minutinhos para as pessoas entrarem. Eu já dou as boas-vindas aos que já chegaram, que estão com a gente no Zoom, que estão com a gente no Facebook. Fico contente da audiência de vocês, principalmente pela qualidade dos palestrantes que vão dividir essa noite com a gente. A Rosângélica, Colette e o Álvaro Dória são pessoas que já participaram, são profissionais que já participaram do Projeto Carreira há 2 anos. Aliás, a primeira vez que eu participei do Projeto Carreira em vivo foi vendo uma palestra deles, fiquei fã deles, acompanho eles pelo LinkedIn. Para nós vai ser muito legal ter eles mais uma vez aqui com a gente. Então, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, então, eu lembro que está disponível no Facebook da paróquia o link pelo Zoom, né? E pelo Zoom, quem participar pelo Zoom tem uma oportunidade maior de interagir com os palestrantes e também participar de uma pequena dinâmica que vai ser organizada durante o nosso evento. Sejam todos bem-vindos. E a gente deseja, em nome dos coordenadores do Projeto Carreira, a gente deseja que tenhamos uma noite abençoada, uma noite de união, uma noite de aprendizado, de colaboração. É esse o propósito do Projeto Carreira. Esperar mais um pouquinho as pessoas que estão chegando. Mais uma vez, lembrando que nós vamos ter a presença da Rosângélica, Colette, do Álvaro Dória aqui com a gente. Prazer, mais uma vez, recebê-los aqui no Projeto Carreira. Eu tenho certeza que a experiência que nós vamos viver hoje vai ser muito rica para as nossas vidas, tanto pessoal quanto profissional. É isso que nós do Projeto Carreira desejamos para todos que estão aqui nos acompanhando hoje. Importante também, pessoal, vocês que já estão conectados, se vocês quiserem compartilhar tanto o link do Facebook quanto o link do Zoom com seus amigos, com as suas redes de negócio, rede familiar, eu tenho certeza que vocês vão estar convidando os seus amigos, os seus parentes para um evento bem bacana, bem bacana. O Projeto Carreira é um projeto inserido, né, na Paróquia de Santana, na Diocese de Santo Amaro. Nós temos o nosso pároco, o Padre Cláudio, como um incentivador desse projeto. Nós temos aqui conosco vários coordenadores desse projeto que participam da organização, participam
do convite aos palestrantes, e que se propõe, dentro do conceito cristão, de compartilhar suas experiências e ajudar a enriquecer ainda mais a comunidade. Então, é sempre bom lembrar que esse projeto está inserido dentro do contexto cristão da Paróquia de Santana, na Diocese de Santo Amaro. A gente agradece muito o Padre Cláudio por ser um incentivador desse programa. Talvez poucos de vocês saibam, mas a Ana Cláudia é a coordenadora em curso desse projeto, né? Ela que é a coordenadora das atividades desse ano, somos 6 coordenadores juntos dela, mas na realidade nada mais é do que um grupo que se propõe a compartilhar experiência e ensinamento com a comunidade. Então, é para isso que estamos aqui hoje. Então, mais uma vez, antes da gente começar, se vocês puderem compartilhar, né, o link, tanto do Facebook quanto do Zoom, e reforço que as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, se quiserem, se preferirem, se conectar pelo link do Zoom, ainda temos vagas no link do Zoom, além de interagir mais fácil com a Rosângélica e com o Álvaro, também podemos participar de uma pequena dinâmica que a gente preparou para vocês, tá bom? Então, vou até começar agradecendo a Rosângélica e o Álvaro por mais uma vez se disporem a estar aqui conosco, colaborando com o Projeto Carreira. Nós que já vimos o material que eles prepararam, eu posso ter certeza que vocês vão gostar muito do que vocês vão ver, vão ouvir e vão participar. Então, em nome dos coordenadores do Projeto Carreira, em nome da Paróquia de Santana, agradecemos muito a presença de vocês dois no evento de hoje. E agradecemos também toda a estrutura da coordenação que faz acontecer esse projeto e essa live de hoje. Mais para frente eu vou comentar, nós já temos mais eventos organizados, então fiquem até o final, além de aproveitar a experiência, vocês ainda vão saber quais são os próximos eventos que estamos organizando. Sejam todos muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Mais 2 minutinhos e a gente já começa. Eu queria lembrar, pessoal, para quem está participando pela primeira vez desse evento, né, é um evento que ele acontece com uma certa regularidade. Todos os eventos eles são anunciados no próprio Facebook da paróquia. O Projeto Carreira tem uma página no LinkedIn também, da Paróquia Santana, está compartilhada aí na tela para vocês. Então, enquanto as pessoas estão chegando, entre ali no LinkedIn e sigam a página. Eu acho vocês ficam sabendo dos eventos, vocês ficam sabendo das novidades. Então, é bem legal vocês estarem acompanhando através do LinkedIn também, né? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu lembro mais uma vez, para os que chegaram agora, que o Projeto Carreira da Paróquia de Santana, ele faz parte de um projeto cristão da Paróquia de Santana, apoiado pelo Padre Cláudio, que é o pároco principal da paróquia. Para os que estão longe, não estão conhecer um pouquinho mais, a Paróquia de Santana fica aqui no bairro Alto da Boa Vista, na cidade de São Paulo. Então, quem não conhece a paróquia, também convido a visitar,
porque, além de tudo, é uma paróquia muito bonita, muito agradável. Então, aos que estão mais longe fisicamente da paróquia, além de nos acompanhar aqui no Projeto Carreira, eu também convido a visitar a paróquia de Santana. Acho que já podemos dar uma boa noite oficial, né? Começar o nosso evento. Então, esse é mais um evento do Projeto Carreira, que é organizado dentro da Paróquia de Santana pelo grupo de coordenadores, que nesse ano está sob a coordenação da Ana Cláudia. Então, obrigado, Ana, por incentivar e fazer com que esse projeto aconteça, né? Motivar nós a trabalharmos nesse projeto. Obrigado a todos os coordenadores, ao Marcos, ao Alexandre, ao Evaristo, todos que nos estão acompanhando aqui, né? O Henrique, e sejam muito bem-vindos. Então, hoje nós temos a presença da Rosa Angélica Colette, presença do Álvaro Dória. Daqui a pouco nós vamos falar do que é o conceito da palestra, mas antes eu gostaria de pedir, Angélica, se você pudesse passar o próximo slide, por favor. Nós sempre começamos as nossas atividades na paróquia de Santana com uma oração. Isso faz parte do conceito cristão do projeto, né? Então, nós encontramos que essa oração é uma que melhor representa o momento que a gente está vivendo. Então, se vocês quiserem me acompanhar baixinho, concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Então, é isso que eu desejo que a gente aproveite hoje aqui do evento que nós vamos ter. Então, reforçando, né, o Projeto Carreira, ele tem uma missão, tem uma função social, pastoral, cristã, que é compartilhar conteúdo, experiência focado no desenvolvimento profissional e, por que não, pessoal. Tem um conceito de acolhimento, acolhemos todos os participantes, independente de fazer parte da paróquia de Santana ou não. E também tem uma missão de levar esperança, através de testemunhos, experiências, vivências, que, como profissionais e cristãos católicos, nós vivenciamos. O projeto tem 4 anos, esse projeto tem 4 anos, basta fazer uma conta rápida, metade deles na pandemia. Então, a gente está conseguindo manter esse projeto de pé, mesmo nesse contexto, mostra a importância e a relevância que tomou o Projeto Carreira. E eu faço aqui uma observação também, para quando vocês entrarem, conhecerem mais o Projeto Carreira, nós criamos esse ano o projeto Marketplace Santana. Tem uma página no Facebook que visa aproximar um público consumidor da paróquia com um público que produz alguma coisa, um serviço, uma comida. Então, fomentar que dentro da própria comunidade a gente possa ajudar um ao outro. Então, eu convido vocês a se inscreverem ou a conhecerem o projeto Marketplace Santana. Muito bem, vamos então passar, já falei demais, vamos passar aqui para os nossos convidados, né? A Rosa Angélica e o Álvaro. Eu vou pedir então para vocês se apresentarem para eles e fazer uma apresentação do que será a noite de hoje, por favor. Olá, boa noite a todos, aos que estão no Facebook, aos que estão aqui no Zoom. É uma alegria estar novamente com o Projeto Carreira Santana. O Luiz Fernando falou da importância desse projeto e o Álvaro e eu, a gente teve a honra de conhecê-los e reconhece desse valor, né? De quanto conhecimento, quanta experiência que vocês trazem para tantas pessoas. E o meu nome, então, é Rosa Angélica,
sou aí amiga do Álvaro, trabalhamos juntos em vários trabalhos em empresas, também palestras em eventos. Hoje, de uma forma autônoma, eu tenho 26 anos da minha carreira na área de tecnologia. Eu comecei na área técnica e percorri esses 26 anos em direção a trabalhar com pessoas, que sempre foi essa a minha paixão. E hoje, né, saí do mundo corporativo em 2018 e desde 2018 atuo de forma autônoma para realmente levar capacitação, principalmente na questão humana. O Álvaro e eu temos uma formação em logoterapia, que é um estudo de Viktor Frankl sobre o sentido da existência, e isso foi tão impactante na nossa vida, e hoje nós levamos principalmente esse tema para vários lugares, e amamos tudo isso que fazemos. É um prazer estar aqui com vocês. Uma ótima noite para nós, uma ótima partilha, sobretudo partilha de vida. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui novamente no projeto Carreira Santana. Eu sou apaixonado pelo projeto e algumas vezes tenho falado para Marcos, principalmente, que teria que ser um projeto que poderia ser perfeitamente clonado para levar a todas as paróquias do mundo, não? É um projeto que realmente merece todo carinho, todo apoio de todos nós. E de forma bem resumida, eu me apresento como um apaixonado pelo ser humano. Tenho trabalhado em diferentes organizações, desde o chão de fábrica até nível executivo. Então, algumas vezes acho que eu vou ensinar, mas na verdade sou o que termina aprendendo mais. E vamos a compartilhar com vocês uma pincelada deste tema apaixonante, que é o Pilotos do Caos. Que bom, não vou aprofundar neste momento, mas agradecer a todos. Sintam-se carinhosamente abraçados na distância. Ok, então vamos lá, né, nesse tema sobre o piloto do caos. Você deve estar se perguntando aí o que é esse piloto do caos, do que eles querem, o que eles querem falar. Então a gente vai trocar um pouco de figurinhas. Antes de falarmos sobre o piloto do caos, nós vamos falar um pouco sobre alguns caos que nós já vivenciamos. Então, para quem está no Zoom, vocês serão divididos em grupos, e lá no grupo haverá uma conversa que eu já vou explicar. Quem ficar pelo Facebook vai acompanhar comigo, com o Álvaro e com o Luiz Fernando, essa mesma conversa nós vamos levar até vocês, ok? Então, aos que estarão divididos em grupos, vocês vão pensar agora, nesse minuto, em alguns segundos, pense num momento crucial da sua vida. Todos nós, com certeza, já vivemos momentos cruciais, né? E pense aquele momento que impactou a sua história, que veio assim de surpresa, que você nem imaginava que ele aconteceria e que de repente você viveu o caos. Caos seja na vida profissional, pessoal, financeira, saúde, talvez questões familiares. Aquilo que vem à sua mente agora, com certeza é isso que de verdade te impactou, porque sempre assim, quando vem na nossa cabeça, é aquilo que marcou, né? Então, pense nessa situação agora. Espero que vocês já tenham aí identificado alguma situação da vida que vocês vivenciaram o caos. Ok? Então, vamos lá. Agora, nos grupos, o que você vai partilhar com a pessoa que estiver com você no grupo? Você vai falar qual sentimento, qual emoção e qual reação você teve nessa situação. Você não vai ter tempo de contar a história inteira, mas o importante é que você foque na sensação. Então, olha, eu tive uma questão familiar, a sensação que eu tive foi tão impactante que me trouxe essa emoção, aquela emoção, esse sentimento, essa reação. O importante é você focar nesses 3 pontos: qual sentimento, qual emoção e qual reação você teve frente ao caos. Tudo bem? Todos compreenderam?
E quem está no Facebook, aguarde aí essa divisão dos grupos, que nós três, Álvaro, Luiz Fernando e eu, ficaremos com vocês, também compartilhando sobre o caos, as situações de caos. Marcos, vamos lá? Vamos dividir os grupos, por favor. Pessoal, eu queria só fazer um comentário para os que estão no Facebook. Então, essa divisão em grupos ela é automática. O sistema vai colocar vocês em pequenos grupos e vai aparecer na tela de vocês um convite para vocês irem para uma determinada sala. Vocês só cliquem aceitando ir para essa determinada sala e vocês vão se juntar com mais algumas pessoas numa outra sala e quando a dinâmica terminar, automaticamente vocês voltam para a sala principal, tá ok? Então, quando vocês receberem o convite, aceita para ir para uma outra sala. Convites encaminhados. Muito bem, vamos esperar um pouquinho. Ok, já estamos. Acho que já, Angélica. Pronto, já estão lá. Temos ainda 8 pessoas. Tem algumas pessoas ainda. Demora uns segundinhos, né? Para que todos... Então, vamos lá. Aos que estão conosco pelo Facebook, o que nós vamos partilhar aqui? Estamos, então, aqui temos o Luiz Fernando, o Álvaro, e eu vou pedir a gentileza para que o Luiz Fernando compartilhe alguma situação de caos, Luiz Fernando, focando nas suas emoções, nas suas reações, como que foi uma situação impactante na sua vida, compartilha com todos nós aqui, por favor. Puxa, Angélica, eu vou compartilhar uma situação que muitos de nós acho que vivemos na pandemia, quando eu fui desligado da empresa que eu trabalhava. Eu tinha 3 anos e meio na companhia, não tinha nenhum sinal de que isso pudesse acontecer, e por uma questão da pandemia, uma reestruturação forte na empresa, o meu cargo foi extinto e eu fui comunicado que eu deixaria a companhia, né? Então, isso para mim foi uma situação inesperada. Na época, eu tinha 57 anos, né? Então, ainda que você tenha vivência em muitas coisas, mas era uma situação para mim complicada de viver, bem difícil. E o que você sentiu quando você recebeu a notícia? Como que foi isso para você? Eu acho que a primeira coisa que vem eu não pensei, oba, que bom, agora eu posso viajar, oba, que bom, agora eu posso ter mais tempo para mim. Eu acho que as primeiras emoções que vêm são um susto, né? Você começa a ver as coisas que você pode perder. Então, é engraçado o ser humano. Ele nesse momento, no momento de caos, pelo menos aconteceu isso comigo, você acaba primeiro destacando tudo que você perde, e é isso que te angustia, né? A gente, no meio do caos, a gente não, num primeiro momento, não consegue achar as coisas boas do caos, né? Eu acho que esse foi o aprendizado mais rápido que eu tirei da situação. E esse sentimento de perda, como você reagiu a ele, né? Além da perda, o que você sentiu? Então, Rosangélica, é que a perda, dependendo do seu momento de vida, né? Então, por exemplo, sou casado, pai de 2 filhos, um casado, você acaba envolvendo todos eles na sua perda. Então, você se preocupa, e agora? Porque você não está sozinho no caos, né? A sua vida está conectada a várias questões, e você acaba trazendo essas pessoas também para o caos, partilhando do seu sofrimento. Isso também é uma coisa adicional ao seu próprio sentimento, seu próprio sofrimento. E como que você lidou com isso? Como que você reagiu nisso tudo? As primeiras reações, né? Vamos falar das primeiras reações. Eu acho assim, Angélica, do mesmo jeito, eu falei isso para minha esposa, né?
É ruim passar isso com 57 anos, mas, por outro lado, de novo, talvez tenha algumas vantagens passar isso com 57 anos. Você tem outro momento de vida, você tem outra experiência, você consegue ir colocando as coisas no lugar, você consegue ir achando onde é que estão as coisas boas que podem te ajudar a sair do caos. Então, especificamente para mim, com o tempo, com o apoio da família, com o apoio da religião, eu acho que mente, espírito, corpo, família, isso tudo tem que estar junto para você achar a saída do caos, no meu caso. No meu caso. Sim. E aí, os passos, conversou com a família, saiu em busca de outro trabalho, qual foi aí a ação? Conversei com a família, conversa com a rede. Eu lembro quando você falou do netwheeling da outra vez, a rede do bem. São coisas que você não pode construir de uma hora para outra, são coisas que têm que estar montadas. Então, acho que o apoio da família é chave, das pessoas mais próximas, da sua rede de contato. E graças a Deus, depois de 9 meses, eu pude me recolocar outra vez numa grande empresa, então ganhei o meu presente aí. Acho que por ter podido atravessar esse momento com serenidade e com planejamento. Acho que planejamento é fundamental no caos. Se você tivesse que dar nomes para esses sentimentos, para essas emoções, melhor dizendo, quais deles principais você traria para nós? Eu acho que os negativos primeiro são medo e frustração. Maida, Rosângela, se você puder parar de compartilhar, porque todos aparecem na tela ao mesmo tempo. O que eu tenho que fazer? Eu paro de compartilhar. Stop share. Tá, ok. Então, eu acho que o primeiro que vem é medo e frustração. Esse é o primeiro que vem. Medo do que vai acontecer e frustração onde é que você falhou, né? Esse medo, essa frustração, ela vem sendo substituída por confiança a partir do que você vai conversando com as pessoas, você está perto das pessoas que querem bem, você tem uma base espiritual, isso vai se convertendo em força, isso vai se convertendo em vontade. Eu sempre tive muita vontade, né? Eu sempre tive confiança, eu acreditava. Então, eu acho que essa transição entre o medo e a frustração para apoio, vontade e crença foi a minha transição. Um mix, né? Um mix de emoções. E eles vão e voltam, viu? E eles vão e voltam. Não é que você está... No meu caso, você acha que está tudo bem, depois você se frustra um pouquinho, o medo vem outra vez, aí você avança. Então, que bom se fosse se você sai daqui e vem para cá de uma vez só, mas não é, não. E é por isso que você está preparado em todos os aspectos, espiritual, familiar, social, físico, ele é chave. E não adianta, no meu caso, você querer construir isso tudo ali no momento do caos. É bom a gente já ter plantado um pouco antes para colher isso. Que o caos seja só numa área, né? Num caos generalizado, né? Porque isso é outra coisa, né, Rosângela? O risco é que você entre num turbilhão, num roda-moinho, e aquilo que parecia ser um problema, e na verdade ele traz outros associados, e o risco de você se afundar aí é muito grande, É interessante quando você comenta que primeiro veio o medo, tal, e depois veio a confiança, e depois começaram a brotar outros sentimentos que te fortaleceram, né? Foi a palavra que você usou, te fortaleceram. A maneira que você olhou, né, para aqueles sentimentos primeiros, e a maneira que você reagiu e o que você trouxe depois, né? Porque é uma escolha, né? Uma escolha. Eu estava no caos, Rosângélica, eu estava no caos. Sim, pois é. Estava, né? Estava no caos. No meio da pandemia ainda, né?
Pois é. Então, quantas pessoas não ficaram nesse caos, né? Quantas pessoas, talvez, que nos assistam agora pelo Face ou aqui que estejam no Zoom, estejam vivendo esse caos. Acho que essa conversa é importante justamente por isso, né? Mas eu vou confessar uma coisa para você, Rosangélica. Mesmo no meu caos, onde eu podia ajudar, eu ajudava. Porque eu acho que, de novo, é uma rede do bem. É uma rede do bem. Desde que meus filhos eram pequenos, a minha esposa tinha colado na parede lá de casa uma coisa mais ou menos assim: se você não está contente com a sua vida, veja o que você está dando para ela. Um pouco, era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Então, se você quer, você tem que dar. Então, eu acho que foi uma coisa que, inclusive, me dava força, onde eu podia ajudar, porque você acha que você está no caos, você vê que tem pessoas que estão num caos maior que o seu. Sim. E talvez não tenham o preparo que você tem para viver aquele caos. Então, assim, o projeto Carreiras eu já conhecia, mas eu passei a participar da coordenação do projeto Carreiras nesse meio. Então, eu achei, eu ainda posso ajudar, eu quero poder ajudar, né? Então, eu acho que isso também ajuda no fortalecimento. O caos te mostrou alguém muito maior do que você imaginava possivelmente ser, né? Pode ser. Ou que tem problemas ainda maiores que o seu. Sim, com certeza. Marcos, as pessoas já retornaram aqui? Todas? Está no mudo, Marcos. Não, posso fechar a sala? Pode. Obrigada. Ok, vai dar um minuto mais ou menos para eles retornarem. Tá, pode fechar todas, por favor. Pois é, nós partilhamos com vocês que estão no Face, através dessa conexão, um pouco da história do Luiz Fernando. As pessoas que estavam aqui no Zoom, elas estavam em grupos menores, cada grupo tinha até 3 pessoas, e partilharam a mesma situação, cada um viveu um caos. E esse é o interessante dessa nossa conversa, né? Enquanto essas pessoas retornam aí dos grupos, eu comento com vocês que o interessante é sabermos que todos nós somos humanos, todos vivemos nessa sociedade, estamos inseridos neste mundo e todos vivenciamos situações semelhantes, muito similares. E também reagimos de forma similar ou não, né? Tudo depende de como você olha, de qual perspectiva você dá para cada situação que você vivencia. Luiz Fernando contou uma situação da vida dele que ele tinha 57 anos. Talvez você que nos escuta aqui, que nos assiste, tenha 30, 40, 70 anos. Eu não sei qual é a sua idade, também não sei qual é a situação de caos que você relembrou nesse momento. E relembrando dessa situação, eu imagino que você trouxe todos esses sentimentos, todas essas reações daquele momento para o dia de hoje. E isso é o interessante nesse começo, porque é essa reflexão que nós queríamos trazer inicialmente, de que todos vivenciamos situações de caos, todos temos aí o como lidar com cada uma delas. E aí agora a gente entra de verdade no tema junto com vocês. Vou compartilhar aqui novamente a tela. Muito bem, Rosangélica e Álvaro. Então, agora que a gente participou dessa dinâmica, conta para a gente. Então, o que é isso? O que é o piloto do caos? Como que a gente entende essa dinâmica que a gente fez, os momentos que a gente vive dentro desse contexto do piloto do caos? Muito bem. Realmente o Caos Pilot foi uma desculpa que nós encontramos para abordar este interessante assunto que são os pilotos do caos. Caos Pilot, na verdade, é uma escola que foi fundada em 1991 na segunda cidade maior da Dinamarca, é decir, há quase 30 anos. E neste momento não vamos abordar a metodologia que eles têm, mas sim vamos a contribuir com algumas
ideias que podemos levar de uma forma prática neste momento para nossas vidas. O fundador, só como uma pincelada, Uffe, que ele bebeu nas fontes do ativismo cultural e do movimento cooperativo. Ele se formou em Dinamarca, nós sabemos que tem dos históricos mais promissores desde o ponto de vista da educação, então, igual que a Finlândia e outros países. Para abordar um pouquinho o piloto do caos, de uma forma assim resumida, eu tenho um amigo muito querido com o qual trabalhei já em vários projetos, e ele me falava o seguinte, ele é Vitor Hugo Soler Montalvo, ele me falava, Álvaro, o caos em si não significa algo ruim ou uma falta de ordem. Na verdade, o caos é a presença de mais de uma ordem. E o que isso quer dizer? É mais ou menos o que acontece em alguma das cidades onde você ou eu moramos, em aquelas avenidas ou ruas, por exemplo, se pensamos em São Paulo, na rodovia enorme como Tietê, onde milhares de pessoas em diferentes horários, cada uma vai para diferentes lugares, em diferentes direções, em diferentes ritmos e velocidades, cada uma com um caminho. Isso, para os que estamos assistindo desde uma ponte ou um prédio alto, poderia parecer um grande caos, mas se analisarmos bem, esse caos não é tanto assim como um caos. O Luiz Fernando nos falava o momento que vivenciou uns meses atrás de caos, mas ele falou uma palavra extremamente interessante que quero resgatar para levar a nossas vidas, que é atravessar. Ele falou que atravessou pelo caos. Por que quero destacar esta palavra? Porque as emoções ou uma situação de crise ou de caos que desde um ponto de vista dos chineses envolve dos aí enneagramas, um que é oportunidade também, significa que tem um início, um meio e um fim. Lógico, para os que acreditamos, temos alguma crença, e a fé ajuda muito, mas para os que não têm, se pensamos que estamos atravessando por uma emoção, o importante é o que nós fazemos com essas emoções. Cada pessoa tem um sentido e um propósito e um significado claro dentro desse caos que poderia ser essa grande avenida, ao Tietê. Agora, qual está sendo nosso propósito, nosso sentido e nosso significado, apesar de todos os sofrimentos que podamos estar vivenciando neste momento o que vivenciamos? Podemos ficar presos no passado, presos nessa dor, ou tentar dar um significado a esse sofrimento ou a essa dor, neste caso, como passou com Luiz Fernando. Falar é muito simples, é muito fácil. Agora, estar passando por uma situação de caos na pele é sentir escalofrios, é sentir dores, é passar, parece como um pesadelo, é acordar pelas noites, são preocupações. Então, o fato de nós sentirmos isso nos ajuda para dar um sentimento de que nada é aleatório. Se voltamos para a imagem da rodoviária ou a imagem do Tietê, então cada um vai em uma direção. Dentro desse caos, nada é feito de forma aleatória. E cada um tem uma direção e uma lógica para essas ações que está fazendo. Então, quando entendemos e aceitamos essa aparente falta de ordem em uma rodoviária, começamos a lidar melhor com o caos. Mas, novamente, desde um ponto de vista teórico, parece simples, mas é aí onde, novamente, pego essa palavra que o Luiz Fernando falou, atravessar, que desde o ponto de vista da teoria do caos,
ou dos pilotos do caos, eles falam de navegar. E por que utilizam navegar ou atravessar e não controlar ou gerenciar? Pelo menos os que somos de minha geração e gerações anteriores, fuimos educados para controlar, para gerenciar, para administrar, mas com uma série de mudanças assim drásticas, disruptivas que estão acontecendo o dia de hoje, chega um momento, pelo menos acontece comigo, que sinto uma ansiedade porque não consigo manter o controle dessas coisas que estão acontecendo no mundo. E que acontece? Começam a acontecer uma série de emoções, de sentimentos, que tenho duas opções: ou deixar cair a peteca, ou estar lutando. Não estou falando agora de vitória. Santo Gregório de Nisa já falava que a perfeição está na luta. É decir, na medida que nós estejamos lutando, estamos sendo perfeitos dentro de nossa condição humana, desde nossa condição profissional, que é o que o projeto Carreira propõe. É como podemos ser melhores desde o ponto de vista profissional, sem esquecer do ser humano. Então, o mesmo princípio que se aplica ao contexto dessa turbulência que as pessoas e as escolas e as empresas estão tendo, como nós vamos fazer para atravessar, para navegar esse oceano de situações que estão acontecendo. E ainda falando desse oceano, nós convidamos cada um de vocês para mergulhar em si, que não seja apenas um aprendizado, um conhecimento novo, que seja uma vivência essa nossa conversa, né? Então, o Luiz Fernando partilhou um pouco, cada um de nós aqui do Zoom partilhou nos grupos, você que está pelo Facebook também veio à sua mente todas as situações que você tem passado, atravessado, e que você traga isso para o presente. Então, nesse piloto do caos, que nós nos baseamos, como diz o Álvaro, como desculpa para trazer a vocês essas novas atitudes no mundo atual que nós vivemos, desde o ano passado, a pandemia ela trouxe esse desestabilizar na nossa vida. Quem não passou, quem hoje pode dizer, olha, não me afetou em nada, não mudou nada, tudo continua do jeito que estava antes. Eu ainda não conheço alguém que possa dizer isso. Então, esse piloto do caos, ele traz alguns conceitos que são importantes, não só para essa fase que nós atravessamos, que foi tão incerta, porém, traz conceitos que, de hoje para o futuro, nós acreditamos que sejam essenciais. Então, o Piloto do Caos, ele é um modelo híbrido de escola de design e negócios, é uma escola lá da Dinamarca, né, que se difundiu para o mundo todo, formando pessoas e profissionais a lidar com o desconhecido, a lidar com essas situações de turbulências, e de forma que a perspectiva que essas pessoas, que nós, né, olhamos para o caos, é através dessa nova perspectiva que nós conseguimos descobrir soluções criativas, conseguimos nos lançar mesmo frente ao desconhecido. Então, eu deixo de controlar e eu começo a navegar. Então, na situação que você vive hoje, que você perdeu o controle, que você talvez esteja preso ao medo, à insegurança, à tristeza por uma perda, o convite é navegue. E nesse navegar, nessa turbulência, ainda que agitado, Luiz Fernando falou como a família ajudou, como os amigos ajudaram. Então, onde você vai se apoiar, você vai encontrar, né, meios de apoio e você vai navegar na turbulência. E o que ele traz também como conceito é essa adaptação com rapidez. Porque uma vez que eu navego, eu deixo as coisas acontecerem, não que eu largue as coisas, mas que eu permito que as situações venham e que naturalmente as minhas ações comecem a fluir. E essas situações que acontecem, o interessante seria refletir o que isso
está trazendo de aprendizado. Porque podemos simplesmente ignorar e não dar espaço a isso que nos vai afetar mais, ou como Luiz Fernando fez, que foi dar um espaço, aceitar a realidade do que estava acontecendo e se aproximar dos meios que ele tinha nesse momento e das pessoas para começar a fazer essa travessia de uma melhor forma. No meu caso, por exemplo, em momentos difíceis, tenho que voltar algumas vezes ou muitas vezes aos portos seguros que me ajudam a me impulsar. Um deles minha esposa, outras são meus 2 filhos, outra são pessoas queridas que algumas vezes me podem falar inclusive coisas que eu não gostaria de escutar, mas que são pessoas que têm essa permissão porque justamente são esses amigos que algumas vezes falam essas coisas duras, mas que nos ajudam a atravessar de uma melhor forma esse caos. Uma questão bem interessante dentro dos pilotos do caos é que os times de trabalho sempre são multidisciplinares e não como acontece ou acontecia quando eu me formei, que você praticamente teria que ser bom para quase tudo. Aqui não necessariamente tenho que ser bom em tudo, tenho que ter a maturidade para aceitar que tenho coisas muito boas que se destacam e coisas que podem ser acrescentadas através de pessoas complementares que me ajudem a superar ou a conquistar determinados resultados na empresa. Então, lidar com limites pessoais e aceitá-los para fazer o melhor com parceiros complementares. Sim, Ron. Desculpa, pode falar, pode continuar. E gráfico que me parece fundamental, porque nos momentos que eu vivencio a turbulência e vivencio atualmente em algumas áreas, este gráfico para mim foi, pode passar ao próximo, este gráfico que vamos a ver a continuação foi gráfico que teve muito impacto na minha vida, porque ainda que pareça uma coisa óbvia, tonta, na verdade é que quando passamos esse paradigma a nossa cabeça, a nossa inteligência, a nossa alma e a nosso coração, as coisas funcionam diferentes, porque se fala muito de sair de nossa zona de conforto, sim, mas uma coisa é sair de uma zona de conforto, ir para uma zona de perigo, onde aí começamos a ter umas situações, inclusive de depressão, de desconforto, de parálisis, onde não damos espaço ao aprendizado. E em algumas ocasiões, por teimosia, quizá podemos estar chegando a esse nível sem necessidade. Agora, ponto intermédio, que o convite de hoje, de uma forma bem prática, é como fazer para entrar a ser pilotos do caos de uma forma, vamos dizer, calculada, é sair da zona de conforto e entrar na zona de expansão. É dizer, chegar a certo desconforto, onde não estou confortável, mas que me está permitindo a situação me impulsar para ter novos desafios, para trabalhar com pessoas diferentes, para fazer alguma coisa nova que me desafie e que me faça avançar. Deixa eu fazer uma colocação aqui para vocês, já que nós estamos falando do piloto do caos. Inclusive, tem uma pessoa aqui que está nos acompanhando, que eu já trabalhei com ele em alguns projetos, e ele usava a expressão administração caórdica, né? Caórdica. Onde tem um pouco de caos, você precisa colocar ordem, onde tem um pouco de ordem, precisa colocar o caos, porque senão você... Então, caminhar para essa zona de expansão é gerenciar esse caos e essa ordem na sua vida? É uma questão de aprendizado, a gente aprende a fazer isso, a gente é levado a isso, a gente faz isso
É espontâneo ou é empurrado para a zona de expansão? Bom, certamente tua pergunta é interessante e eu te responderia desde a teoria do pilotos do caos. Você novamente falou a palavra gerenciar, administrar, que é a palavra que nós estamos acostumados a utilizar. Desde o ponto de vista deles, é navegar, e existem algumas patologias dentro do caos, pelas quais eu também já passei. Quais são essas patologias que justamente temos que trabalhar como pessoas, como profissionais, e identificar, aceitar e trabalhar nelas? Uma delas seria a depressão. Depressão, um excesso de foco pelo passado, pelo que já era, pelo que já foi. Consegui ser muito bom, ganhei medalha de ouro, sim, mas isso foi no passado. Se eu continuo com a isca da medalha de ouro no peito, e sendo que foi uma coisa do passado, isso pode gerar uma depressão. Agora, estresse também é outra patologia, outra situação. O que é o estresse? É um excesso de foco no presente, e que também eu já vivenciei e algumas vezes vivencio, e é realmente difícil vivenciar isso. E a outra patologia é a ansiedade. Então, agora mistura a depressão com estresse e a ansiedade, o que seria um excesso de foco e preocupação com o futuro. Então, aí, praticamente, eu já estou pronto para ir ao manicômio, porque estamos em uma situação caótica, onde estão presentes estas três patologias. Agora, o que eu vou fazer com essas patologias? Então, pensar que o que nos trouxe a Luiz Fernando, a Ana Cláudia, a Marcos, a Rosangélica, a todos os que estamos aqui, até o lugar onde estamos hoje em dia, que nos vai levar para algum lugar, eu diria que pode ser um paradigma errado. Não necessariamente o que nos trouxe até aqui nos vai levar. Temos que fazer alguma coisa diferente, porque fazer a coisa certa por muito tempo pode ser um problema que nos possa levar à extinção como pessoas ou como profissionais. Por falta de quê? Por falta de sair da zona de conforto, por esse medo, por temor, por ansiedade, por preocupações pelas macrotendências. Estamos em um mundo da efemeridade, daquela estrela fugaz, onde o que praticamente antigamente era planejamento, fazíamos missão, visão, fazíamos aqueles grandes congressos, todo mundo saía com um norte, mas hoje em dia o que acontece nas organizações? Temos o planejamento e acontece uma coisa na Bolsa de Valores de Nova York e amanhã temos que mudar completamente a estratégia. É uma questão mais de vida, por falta de quê? Algumas vezes de instigar, de provocar as relações que são estáveis. Então, quando aparentemente está tudo bem com as outras pessoas, no casamento, com a família, com os amigos, eu me questionaria, será que está tudo bem ou está tudo estável? E se está tudo estável, será que está bem? Ou está sendo uma falta de provocação de minha parte para poder ser melhor, para ter coragem de revisar paradigmas, ampliar horizontes, ser proativo frente às mudanças, etc. Não? Rosangélica, e me diz uma coisa, o medo algumas coisas inibem esses passos, né? A gente avançar, né, ou navegar, né? Algumas e muitas coisas que inibem a gente é o medo de errar. Uma das coisas é o medo de errar, né? Medo de falhar. E se eu falhar? E se eu errar? O piloto do caos, como que o erro traz, como que ele trata o erro nesse contexto do piloto do caos? Sim, inclusive o que nós vamos falar a seguir. Para navegar entre essas zonas de perigo, expansão e conforto, alguns paradigmas têm que ser quebrados em nós, todos nós, inclusive eu. Primeiro, o medo, ele é uma emoção
que não é ruim. Se nós pensarmos, todas as emoções, elas são importantes para nós. Então, o medo, ele tem a função do quê? De nos dar um alerta de perigo. Vai acontecer alguma coisa, fica atento. O que acontece por vezes é que, por medo de errar, a gente paralisa. Então, eu sei que tem algo desconhecido à minha frente e o medo me paralisa. E dali eu não saio da zona de perigo e fico ali sem aprendizado, sem resultados, no sofrimento e interiorizando tudo como se fosse imenso e que eu fosse uma formiguinha que não consegue se movimentar debaixo daquela pedra. A nossa mente, ela foi conduzida pela nossa sociedade, pela educação que recebemos, que existem as metas de desempenho. Então, eu não posso errar, porque tem um desempenho a ser cumprido. O que a gente só deixou de lado foi a meta de aprendizado. Então, quando você fala aí o medo de errar, e aí eu já vou passar aqui para o próximo slide, então, é colocar essa meta de desempenho como resultado de uma meta de aprendizado. A minha meta principal é o aprendizado. Essa chavinha, mais do que nunca, precisa mudar na nossa mente para que nós consigamos enxergar todo o caos e se lançar de forma a navegar e não mais controlar, em que eu valorizo a coragem, né? Então, coragem não é ausência de medo. Então, se você hoje busca um emprego, se você hoje se lança no empreendedorismo, se você hoje vai se casar, vai ter um filho, o medo, ele pode surgir. E tudo bem, porque é algo desconhecido para você que está à sua frente. O que você, então, como que você lida com isso? De que maneira você vai navegar nessa situação? É entender que existe a coragem. Não precisa só se pautar nesse medo. Eu não vou apenas olhar para o meu medo, porque eu tenho uma história de vida, porque eu tenho uma experiência, eu já superei outras situações e a minha coragem é valorizada nesse momento em que um desconhecido está à minha frente. E o erro, se eu errar, o erro ele se torna esse aprendizado. Ele me torna mais forte, ele me torna mais resiliente, ele me torna experiente, né? O que eu fazia até agora, frente a uma situação nova, pode não dar certo, como o Álvaro falou. Então, eu posso testar projetos, e essa é a nova mentalidade, de que eu me permita errar, eu me permita testar. Lá no Vale do Silício se fala muito sobre isso. Tem congressos sobre falhas. Então, o investidor, ele escolhe um empreendedor ali para investir, desde que esse empreendedor já tenha errado pelo menos 3 vezes, porque ele sabe que se ele errou 3 vezes, ele já aprendeu um pouco mais do que aquele que não errou nenhuma. Então, olha só o conceito do erro, como tem mudado. E já poderia ter sido assim desde sempre, porque somos humanos, nos lançamos, navegamos e podemos errar. E o que acontece? O que eu faço com esse erro? Eu tiro algo bom para mim, eu me torno mais forte, porque aí eu dou um novo passo e ele vai ser um pouquinho mais assertivo do que o passo anterior. E assim nós chegamos onde nós queremos. O que mais? O ABC da mudança que nós colocamos aqui, a psicologia fala que o ABC da mudança, ele envolve uma tríade, né? 3 pilares, aí, ou uma tríade, se nós quisermos unir esses 3 pontos. É o afeto, são as suas emoções, é o seu comportamento, é como você reage, são as suas ações, e é a sua percepção daquilo que te acontece. Como que você transforma o seu pensamento, que está focado no caos, você olha para aquela situação e consegue abrir a sua perspectiva e enxergar que além do caos existe você, com as suas habilidades, existe você com a sua experiência de vida, existe você que já passou por situações de caos e que foi vitorioso e que aprendeu também com essas situações. Então, nessa tríade, onde que cada um de nós se encontra? O que você precisa fortalecer? O que eu preciso fortalecer? São as minhas emoções? Como que eu tenho lidado com essas reações frente a uma situação desconhecida? E como que eu tenho reagido ou eu tenho paralisado com medo de errar? Ou quais são os pensamentos? Eu penso que eu sou capaz,
Eu penso que eu chego lá, eu consigo vislumbrar o ponto de chegada também, ou eu simplesmente paro em meio a toda a turbulência e fico olhando aquela onda gigante e fico com medo e em choque, né? Então, se você não celebra os erros, já aqui esse pensamento da Siri, se você não celebrar os erros, você nunca aprenderá com isso, e assim nunca se tornará melhor. Nós aprendemos com os erros quando nós celebramos os erros, ao invés do martírio dos erros, que é o que comumente a nossa mente, no automático, vai. É uma mudança de hábito, é uma mudança de mentalidade. Exatamente. Como fala Rosangélica, é um paradigma que está muito arraigado em nossas culturas, vamos dizer, latino-americanas. Praticamente proibido errar, proibido sorrir, e realmente o que nós estamos vendo por aí nas grandes corporações é que as empresas ou as pessoas precisarão atuar de maneira efêmera, de forma fugaz, si se quieren mantener perennes. Y las personas o empresas que continuaran actuando de manera perenne van a desaparecer. ¿Por qué? Porque justamente parece que están en un cuadradinho y que eso fue lo que siempre funcionó, independientemente do suceso que tengan feito, ¿no? Y existen por ahí varios ditados que se escutan en el mundo corporativo, ¿no? De no mexer en time que está ganhando, não, ao contrário, vamos mexer no time que está ganhando para evoluir, medindo-nos como na altura das ideias, da ousadia, as grandes corporações que estão tentando fazer agora, estão vendo que com tantos planejamentos e tantas autorizações estão ficando engessadas. E o que estão fazendo? Dividindo. E, por exemplo, a Google, não, que é uma das empresas que estão agindo como empresas pequenas, que estão querendo ser mais flexíveis, com maior velocidade, com maior adaptabilidade, porque senão ficam engessadas. De que forma? Correndo para nossa... Hay que correr hoje em dia para não sair do lugar. Então, a questão da inovação é uma questão mais de uma ótica que de fibra ótica, não? E há que estar aberto para as coisas imprevisíveis, não? Então, há que tornar algumas vezes possível o que é impossível. E como vai ser isso? Quebrando os paradigmas, e que o paradigma muitas vezes é a barreira mais difícil de ser quebrada, que se algumas vezes pode demorar em uma empresa 15 anos em ser feita uma mudança, mas quando se muda o paradigma, pode acontecer em questão de segundos. Então, aqui nós elencamos 3 pontos importantes. A mudança da nossa mentalidade, que nós já falamos aqui. Não estamos acostumados com as perdas, com novos hábitos, e olha que nós somos pessoas de hábitos. Desde a hora que você acorda até a hora que você se deita, pense quantos hábitos todos os dias você repete. Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, mas eu não gosto de criar hábitos, mas você é cheio de hábitos, então vamos mudar esses hábitos, construir novos hábitos para ter resultados diferentes. A educação pautada no mundo que não existe mais, né? Então, nós não estamos preparados, como eu falei, a meta do desempenho versus a meta do aprendizado. Então, traga a meta do aprendizado para a sua vida. A mentalidade corporativa, como o Álvaro comentou, despreparada para essa inovação e disrupção que tanto se fala. Então, nós precisamos de respostas diferentes, porque os problemas, esses problemas nunca até então foram enfrentados. E aqui um convite que eu faria é que comecemos a nos abraçar a nós mesmos e nossas histórias. Cada um de nós temos uma história e essa história é rica em conteúdo, é o mais precioso que nós temos. E nessa história com a qual nós carregamos, temos a possibilidade de transformar aquelas situações
difíceis em oportunidades de aprendizado. Em vez de jogar elas embaixo do tapete, como algumas vezes fazemos, o que propone Pilotos do Caos é, não, ao contrário, aprender delas. E em um caos que poderia ser ou acontecer em uma turbulência, o piloto não vai ter tempo de pegar o manual do que aprendeu na faculdade ou na simulação do voo. É um momento no qual tem que agir. Então, algumas vezes, o planejamento excessivo pode também nos gerar que estejamos estancados. Então, adaptabilidade é nossa melhor versão, piloteando nossas próprias histórias, nossas próprias vidas. Posso trazer um conceito aqui, né, nessa questão? A gente poderia dizer ou afirmar uma coisa que é sabido, mas que a gente não percebe, que nós não dominamos tudo. Talvez esse seja uma das maiores dificuldades, né, na adaptação do piloto do caos, é ele admitir que ele não controla tudo. Não controla, e esse é o objetivo mesmo, né? Porque, por exemplo, o que você vai viver daqui 5 minutos é desconhecido ainda. E falando das versões também, a versão que você era há meia hora atrás, quando nós começamos aqui nossa conversa, possivelmente já seja outra agora. Então, como controlar aquilo que não está sob nosso domínio? E para que controlar? Se é tão divertido se nós olharmos, né, sob essa perspectiva do aprendizado, o divertido é esse, né? É nós realmente deixarmos as novas versões chegarem, entendermos que seremos melhores a cada momento. Então, o controlar, ele já perde toda aquela força que ele tinha até então. Então, o meu desempenho é o resultado do meu aprendizado. Então, o que é mais importante, controlar ou ter aprendizados? E navegando nisso, Luiz Fernando, nós falamos aqui de alguns pontos, nós queremos trazer alguns pontos importantes que fazem parte desse piloto do caos. A criatividade, ela é minada quando nós queremos controlar algo, né? Então, se eu quero controlar, eu vou medir o começo, o meio, o fim, o risco, tudo está ali, milimetricamente planejado, e se vem uma nova ideia, não, eu não posso mudar, porque o plano já foi feito e eu tenho que seguir o manual que eu criei para cada situação da minha vida. E o novo momento, ele nos traz aposte na criatividade, que é essa capacidade que todos nós temos. E tem pessoas que falam assim, mas eu não sou criativo. Olha só o que é a criatividade. Por isso eu digo que todos nós temos. É a capacidade de enxergar um problema. Veja as startups, o que elas enxergam? Um problema que não foi resolvido por ninguém. Aí elas criam uma empresa com 2, 3, 4 pessoas que de repente vira uma grande empresa e que resolve um grande problema que até então ninguém nunca pensou naquela solução. Qual é a pessoa que não tem essa habilidade? Todos nós temos a capacidade de olhar um problema, analisar e criar soluções que nunca foram pensadas. E no que eu me pauto para eu criar soluções? As minhas habilidades. Então, por exemplo, quando decidi sair do mundo corporativo, a minha maior habilidade era lidar com pessoas. Então, o que eu usei da minha criatividade? Empreender trabalhando com pessoas. E a minha criatividade atendeu uma demanda que existia e que existe e que, então, eu consigo desempenhar melhor o meu papel dentro daquilo que eu almejo para a minha vida. A inovação vem em paralelo aí com a criatividade, porque se eu trago uma nova solução para algo que nunca ninguém trouxe essa ideia, então eu estou inovando. Então, todos nós temos essa capacidade. O ponto é nós sairmos do controlar, Luiz Fernando, que você comentou, né? E voltarmos para o navegar, voltarmos para o aprendizado e deixarmos a criatividade brotar no meio disso tudo. O Marcos ele fez uma reflexão aqui no chat,
E falando um pouquinho desse conceito, né? E no final ele coloca assim: a gente precisa aceitar o desconhecido na certeza de encontrar novos caminhos, né? Então, acho que Exatamente. se a gente não aceita o desconhecido, você deu o exemplo das startups, elas navegam num ambiente completamente desconhecido. Elas são feitas disso, né? Então, nós como seres humanos temos mais. Quando a gente acha que está fazendo um negócio, é engraçado isso. Quando a gente está fazendo um negócio, quando está trabalhando, os princípios valem. Mas quando é para a nossa vida pessoal, a gente acha que não vale. Tem esse conflito, não tem, Rosangélica? E, no entanto, nós somos um ser completo, né? Acontece também o contrário, por exemplo, eu trabalhei uma época com auditoria, e eu auditava lá os processos dentro da empresa. De repente, eu queria auditar minha vida inteira e quase fiquei maluca. Então, a gente tem que entender que nós somos um ser completo e que o que nós fazemos bem lá na nossa vida profissional, nós podemos fazer bem na nossa vida pessoal, né? O navegar e a criatividade, a inovação e tudo que nós estamos falando, o aprendizado. Qual é o pai e uma mãe que não aprende com um filho, né? E como que a gente cria um filho? Não tem um manual de instruções. Olha aí, a maior meta de aprendizado da nossa vida a quem é pai e mãe. Você experimenta isso todos os dias com seus filhos. Por quê? Porque você não sabe, e se você tem mais de um filho, você já sabe que a maneira que você trata um filho e você resolve problemas ali com ele, não é a mesma do que você lida com outro filho, até se ele for irmão gêmeo, é diferente. Então, quanto aprendizado vem disso, e que beleza existe nisso quando você colhe os frutos dessa educação que você tem dado ao seu filho, à sua filha. E isso é para a vida, né? Então, quando a gente fala de criatividade, de aprendizado, de inovação, o profissional não se separa do pessoal, é uma coisa só, né? Nós somos um ser integral. Muito bom. Álvaro, deixa eu... Tem uma pergunta aqui, mas eu queria fazer uma pequena introdução antes de colocar a pergunta. Assim como um piloto de qualquer coisa, de um carro, de um avião, de um navio, a gente olha indicadores, né? Tem os sinais que estão dando uma pista para a gente se as coisas estão indo bem ou não, né? Então, sendo piloto do caos, né? Como é que a gente tem que estar atento a esses indicadores? Tem uma pergunta aqui do Tiago, bem nesse sentido. Como é que eu posso ter percepção na minha vida laboral se já estou encerrando um ciclo dentro de uma empresa ou dentro de uma área e posso começar outro ciclo, né? Então, ele deu até aqui exemplo que no passado os pais entravam numa empresa, se aposentavam lá porque navegavam na zona de conforto. Então, como que a gente vai olhando os indicadores, né? E principalmente na nossa carreira, se puder trazer um exemplo, Álvaro. Olha, Tiago, eu te responderia de uma forma apoiado na logoterapia. Que é uma teoria interessantíssima do Dr. Viktor Frankl, que viveu nos campos de concentração nazista, e que tem a ver mais com uma questão de carreira profissional. Dentro do caos, como falava no início, dentro dessa estrada que aparentemente é caos, o fato de nós ter um autoconhecimento e saber para onde nós estamos indo com um sentido e um propósito, não vai importar tanto se é uma ou outra ou determinado projeto ou empresa. O importante é que dentro de tudo isso que está acontecendo, para onde que eu estou navegando. Então, a ventania, a tormenta, o furacão, as turbulências, elas vão estar ali, formam parte da realidade. O importante vai ser o que eu vou fazer com essas questões que vão acontecer. Agora, se eu tenho claro, pelo menos o caminho para onde estou indo e qual é o significado disso, tudo isto que acontecer vai ter um sentido para esse propósito de vida, que é propósito de vida pessoal e profissional.
Então, eu responderia desde essa ótica, senão sinto que ficaríamos muito limitados no problema do dia de amanhã, porque para conquistar o Monte Everest, eu teria que concentrar-me no próximo pulito, no próximo passo. Se eu olhar, que é o que acontece nas Olimpíadas, se a pessoa já se olhar no pódio recebendo a medalha de ouro, provavelmente não vai sair da zona de conforto, mas aquele que se concentra no próximo passo, na próxima corrida, no próximo problema, no desafio, na conquista de cada dia, aí sim podemos ver que o Monte Everest não vai ser tão grande como parece, mas sim pequeno passo a passo, dia a dia. Muito bom, Álvaro. Rosângélica, a gente já está caminhando aqui para os últimos minutos, né? Eu vou fazer uma pergunta. Como que você ajudaria a nós que estamos aqui ouvindo, entendemos o conceito, quais são aqueles passos que a gente pode ir dando concretamente para irmos nos tornando um piloto no caos? Como é que você deixaria essa mensagem para a gente? Vamos lá, então. Concretizando tudo isso na nossa vida, na nossa realidade, primeiro ponto, entenda, você não está sozinho, né? Conte com as pessoas, conte com a sua rede de apoio, né? Sinta-se abraçado por ela. Essa imagem mostra exatamente isso. Você não é o patinho caminhando na frente e as pessoas te seguindo. Você é um cardume de peixes, né? Como o Luiz Fernando falou da situação de vida, o caos que ele enfrentou, ele contou com a família. Ele não estava à frente do problema e a família atrás. Não, todos estavam juntos. Então, de forma prática, você não está sozinho, conte com a sua rede de apoio, sua rede de confiança. E aqui, a grande sacada aí para esse navegar é que você se adapte como um camaleão. Cada situação de caos, o camaleão, ele muda de cor para quê? Para manter a vida dele, né? Pela segurança dele, pela vida dele. Então, pela sua vida, por amor à sua história, por amor aos seus sonhos, resgatando todos esses seus sonhos, é esse camaleão que é a proposta que você se torne, se adapte a cada situação. Hoje, não se fala só de QI. Então, você tem, sim, o seu coeficiente de inteligência, tem a sua razão, toda a sua bagagem técnica de vida profissional, vida pessoal. Além disso, o coeficiente de adaptabilidade, que é ser esse camaleão que navega e se adapta conforme a situação, para manter-se vivo ali, manter viva a vida que existe dentro de você, os seus sonhos, e o coeficiente emocional, que nós já falamos bastante, né? Como você olha para as suas emoções e como que você trabalha essas emoções para que você tenha resultados esperados. Tudo isso em conjunto. E falando da perspectiva da pessoa, nós gostaríamos de trazer aqui esse conceito SPIRE, que é do Robin Institute, que é um instituto que fala sobre psicologia positiva, e é muito interessante porque, às vezes, o Luiz Fernando também comentou, poxa, não era um caos generalizado, era um caos só na minha questão profissional, porque eu tinha acabado de perder o emprego. Então, você se olhar como um todo e, ao mesmo tempo, compreender que outras áreas da sua vida são também o seu sustento quando uma dessas áreas se encontra em situação de caos. A primeira delas é a área espiritual. E o que isso envolve é a nossa fé também, fé na vida, fé em Deus ou fé em você mesmo, sobretudo o teu propósito na situação que você vive, não aquele propósito lá distante, o propósito no hoje, naquilo que você está vivenciando, quais as razões de aprendizado nisso que você vive e apreciar o presente. Isso é difícil, vou dizer complexo, não difícil, quando você está no caos. Quando você está no caos, você só olha para o caos. Então, vira um pouquinho a lente e olha aprecia esse momento, aprecia o que ele tem de novo, o que ele tem de bonito, de aprendizado para você. O físico, que é quando você
como que você está cuidando do seu corpo, da sua alimentação, do seu sono. Os músculos, quando eles se rompem lá na academia, para que eles fiquem mais fortes, você precisa descansar um pouco. Então, como você tem cuidado do seu corpo e a conexão do seu corpo com a sua mente, os momentos que você para e volta para dentro de si, respira, né, para que você siga adiante. Como que você lida com o seu intelectual? A sua vontade de aprender coisas novas, a sua abertura para as coisas novas, como nós falamos, a inovação, a criatividade, de que maneira você está aberto ou você está ali limitado àquilo que você faz na sua vida profissional e está tudo bem, eu já aprendi, já cheguei no meu limite. Ou você se abre a um grande horizonte que tem sempre adiante de nós, né? Relacional, como você tem se relacionado com as pessoas, com a sua rede de apoio e com você mesmo. Porque, por vezes, nós nos martirizamos e não entendemos que nosso relacionamento conosco é esse, de que eu tenho em mim uma bagagem, eu tenho em mim a força, eu tenho em mim a experiência e eu aceito também as minhas limitações, que elas também existem. Aí vem a questão emocional. Como eu lido com os meus sentimentos e aceito os meus sentimentos e como eu ajo de forma resiliente e com atitudes positivas frente ao caos. Então, acho que esse é um resumo geral aí de tudo que nós falamos, né? Fique com a imagem desse camaleão, você que está aqui conosco, fique com essa imagem de como que você se adapta e como você se enxerga nesse todo, com várias dimensões que estão conectadas entre si. Muito bacana. Bom, o camaleão representa com maior clareza, você está adaptado ao contexto, ao meio ambiente, à situação, ele se ajusta, né? E muito, muito bacana também esses conceitos que você traz do Spire, que o Spire, ele também lembra um pouco Inspire, né? Que é de inspirar, né? De você... de respirar. Então, acho que tem muitos conceitos por trás, se inspirar, respirar. Acho que o Spire ele traz todos esses conceitos que são relevantes para o piloto do caos, verdade, Álvaro? Com certeza. Todos conectados, né? E todos, assim, conectados, tanto que estar bem em um afeta diretamente o outro, estar mal em um pode afetar diretamente o outro. Precisamos olhar para todos esses 5, né? É uma pena, eu não consigo mostrar para você. Tem uma pessoa compartilhou umas telas, né, onde ela vai mudando, né? Você vai tendo conceitos que quanto mais você vai olhando, você vai se aproximando, você vê diferente a situação, né? Eu não consigo compartilhar, mas se eu pudesse trazer isso, muitas vezes a gente se assusta com a situação, a gente olha o caos e quando você entra nele, quando você se aproxima dele, talvez você tenha uma real dimensão de que talvez não era tão problemático como você imaginava, né? Então, o fato de você estar longe ou vendo com uma ótica errada a questão te leva a você superestimar ou subestimar o caos, verdade? Como a nossa perspectiva pode mudar completamente, né, a realidade que nós enxergamos. Eu posso enxergar o momento presente, eu costumo comentar em algumas palestras que quando eu tinha 14 anos, meu pai faleceu, e eu estava prestes a fazer o vestibulinho. Eu podia hoje dizer para vocês, eu desisti do vestibulinho porque emocionalmente, meu pai, eu sabia que ele tinha 6 meses de vida, era uma doença que meio que já, o médico já tinha dito, e eu olhei para aquilo e falei, eu vou estudar e vou passar. Eu passei em 16º lugar no vestibulinho e papai faleceu em dezembro, em janeiro saiu o resultado e passei. Então, qual é a perspectiva? Qual o olhar que você dá para aquela situação? Uma menina de 14 anos sabendo que o pai vai falecer em 6 meses e decidiu estudar, porque ela entendia que aquilo era importante, principalmente naquele momento de transição. Então, qual o olhar que você, e aí eu falo para cada um de nós, né, todos vocês que escutam aqui, que nos assistem, qual é a perspectiva que você tem dado a essa situação que você vive? Você tem olhado como essa imagem gigantesca, ou você tem olhado para ela e naquela tríade, pensamento, sentimento e ação, você tem usado todas as suas habilidades para atravessar? Poxa, olha, é sensacional.
Acho que o que vocês trouxeram, não só como conceito, mas experiência de vida, eu acho que o projeto Carreira tem isso também, é mostrar que nós somos gente como a gente, né? Isso acontece, nós não estamos aqui falando só de teoria, a gente vive, acho, quando a gente compartilha experiências vividas, ela tem uma riqueza. Eu queria agradecer imensamente a vocês dois, pela genuinidade com que vocês tratam o tema, com a vontade de compartilhar e de fazer que a gente consiga entender contextos difíceis e conceitos difíceis, né? Queria deixar aqui um segundo para vocês deixarem a mensagem final antes de eu passar para os agradecimentos. Álvaro? Eu fecharia com uma frase, uma frase de Marcel Proust. Uma verdadeira viagem de descoberta não consiste em ver novas terras, mas sim em vê-las com novos olhos. Bonito. Rosangélica? Hoje, por sinal, eu enviei essa frase para um amigo, eu vim aqui pegar meu celular para repassar essa mensagem a todos vocês. Não estrague o que você tem, desejando aquilo que você ainda não tem. Lembre-se que o que você tem hoje já esteve um dia na sua lista de desejos. Se adapte a cada situação que você vive, o que você tem hoje, valorize esse hoje. Você é alguém que tem experiência de vida, que tem habilidades, que tem dons fantásticos. Todos nós somos ricos em capacidades, e é apenas uma situação de caos que você vai atravessar. Só que você é muito maior que tudo isso. O que você tem hoje já é prova de que você pode chegar muito além. Que fechamento, pessoal. Um privilégio nosso que tivemos a oportunidade de ver a Rosangélica e o Álvaro aqui. Eu vou quebrar aqui o protocolo. Eu queria saber se a Ana Cláudia, como coordenadora, queria fazer um agradecimento especial antes de eu anunciar a próxima atração. De verdade, acho que tudo que a gente trabalha para dar ao outro a chance de aprender, né, volta para a gente com muito mais intensidade. Então, assim, obrigada pela oportunidade que vocês nos deram de se questionar, de se revisitar e de aprender com tudo isso que vocês trouxeram. A ideia talvez leve um tempo para a gente digerir tudo, mas só agradecer a contribuição e que a gente consiga, a partir daí, tornarmos protagonistas na nossa escolha de pilotar esse caos, porque o caos não vai mudar, né? O que pode mudar é a nossa atitude em relação a ele, né? Então, muito obrigada, Rosangélica, muito obrigada, Álvaro, foi ótimo. Obrigado. Obrigado, Ana. Eu vou então anunciar a próxima atração, pessoal, no dia 5 de outubro. Nós vamos ter uma palestra, uma apresentação do Diógenes Carvalho Lima, que também é da paróquia, né? Ele é uma pessoa que colabora com o projeto Carreira. Ele vai falar sobre a parábola do semeador e a sua semelhança com a divulgação de currículo. Então, fazendo aí um paralelo, vai ser uma coisa muito bacana. O Evaristo, que está aqui com a gente, que vai ser o mediador, né? Ele que vai mediar esse encontro. Só para dar uma palhinha, o Diógenes ele é formado em administração, ele é diretor de comercial e de marketing da Novita Alimentos hoje e do Conselho de Administração do IBGC. Então, só uma palhinha para vocês verem o perfil do nosso próximo palestrante. Então, no dia 5 de outubro, às 20 horas, com a mediação do Evaristo. Ô, Luiz, inclusive o Diógenes está acompanhando a gente aí. Diógenes, quer falar alguma coisa? Bom, agora que... Tudo bem, Luiz? Obrigado pela referência. Bom, primeiro, Rosangélica e Álvaro, parabéns. Eu não consegui acompanhar tudo. Infelizmente, acabou a energia do meu prédio, mas eu tive que sair para jantar, porque senão ninguém ia comer aqui em casa. Mas eu acompanhei vários pontos e parabéns. Eu acho que pilotar o caos é uma das coisas mais divertidas do mundo. Deixa um pouco de estresse, mas de verdade, depois que passa, é fora de série.
Bom, a gente vai se ver no próximo mês para falar de uma das coisas que, para mim, todos que me procuram de alguma forma nessa transição de carreira dizem que colocam centenas de currículos, dezenas de currículos e acabam não sendo chamados sequer, né? Então, foi quando eu decidi escrever sobre essa questão do semeador e do currículo. O que tem de semelhança e o que a gente pode aprender com uma coisa tão bacana que é as palavras, né, de Jesus, do qual, independente da sua crença, é um homem que dividiu o mundo antes e depois dele. Então, a gente tem que dar, no mínimo, um bom tempo para falar sobre esse personagem, né, independente da questão religiosa. E vai ser um prazer enorme. Eu queria agradecer muito o Luiz, o Evaristo pelo convite, a Ana Cláudia, o Marcos, né, que também faz parte, o Marcos Ferreira, que também faz parte do conselho da paróquia, né? Estamos juntos em outras áreas, né? Eu sou da área de comunicação lá da paróquia, faço parte dos leitores e dos comentaristas, então vamos estar juntos aqui, mas eu queria agradecer muito esse aprendizado que vocês deixaram. E se eu puder contribuir, eu acho que a gente tinha que ser triple A, né? Adaptado, alinhado e ágil. A partir do momento que você consegue ter esse alinhamento, né? Você chegou a falar num determinado momento sobre a tríade, mas eu não consegui pegar o que era porque eu estava em deslocamento. Mas eu tenho aprendido muito que adaptado, ágil e alinhado ajuda muito a gente conseguir tudo aquilo que a gente quer. Tivemos uma palhinha, pessoal, olha só. Tivemos uma palhinha. Diógenes, estamos ansiosos para ver você no dia 6. Então, todos convidados. Oi? Estaremos juntos. Estaremos juntos. Pessoal, então, pontualmente às 9h30, eu queria terminar com a nossa oração, né? Agradecer mais uma vez em nome do grupo de coordenadores do Projeto Carreira, que faz parte da Paróquia de Santana, muito incentivada pelo Padre Cláudio. Então, em nome de todos, eu agradeço a presença de vocês e vou terminar com uma oração. Meu Senhor e meu Deus, te damos graças pelas inspirações, decisões e bons propósitos que nos destes a conhecer nesse encontro. Amém. Que todos tenham um bom final de noite, uma boa semana, fiquem com Deus e muito obrigado pela participação. Rosângélica e Álvaro, um forte abraço para vocês. Obrigado. Obrigada, um abraço a todos. Grande abraço. Tchau, parabéns pela palestra. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Parabéns aí, obrigado. Abraço, Álvaro. Boa noite, Diógenes. Que prazer ver você depois de tanto tempo. Você vai bem, Álvaro? Tudo bem, tudo bem. Que você se prepare eu fiquei quietinho para não te atrapalhar aqui. Assim que termine esta pandemia, se prepare para o abraço que vou dar em você. Estaremos juntos, com certeza. Abraço. Outro forte abraço, gente. Prazer em vê-los. Ana, boa noite. Obrigado pelo Tchau. convite. Marcos, Evaristo. Boa Saudade noite, de muito bom. você. Obrigado aí pela Boa contribuição. noite a todos. Tchau, amigos. Tchau.